Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Meet dos Síndicos. Eu sou a Adriana Souza e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. O nosso objetivo tem sido usar a tecnologia para conectar o mercado condominial de todo o Brasil, numa experiência única, elevando o nível de gestão condominial em todo o país. A cada semana que passa, temos atingido um público maior, voltado para condomínios. Nós agradecemos a participação de cada um de vocês que estão nos assistindo e que ajudam no crescimento e no engajamento do canal. Então, já aproveita, clica no botão de se inscrever, dê um like e comenta de onde você está falando. Assim, o Meet do Síndico será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, queremos agradecer aos nossos apoiadores que tornam este encontro possível. Agradecemos ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, assessoria condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. Como vocês sabem, no final, respondemos perguntas que vocês enviaram para nossos convidados. E para as perguntas de assuntos jurídicos, receberemos uma advogada especialista para responder. Isso é fruto da parceria com a ADV Sindicom, Advocacia para Síndicos e Condomínios. E quem estará conosco hoje é a doutora Ana Júlia Rocha, advogada especialista em direito condominial. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá a todos, boa noite. Boa noite, senhora Adriana. Boa noite a Boa nossos noite. síndicos convidados. Boa noite a toda a comunidade condominial que está nos assistindo, todos os síndicos. É um prazer estar aqui de volta, representando a ADV Sindicom, ainda mais para tratar sobre um assunto tão importante que é o planejamento orçamentário, né, que gera muitas dúvidas, inclusive muitas dúvidas jurídicas. Então, espero estar aqui de novo contribuindo com um pouco do meu conhecimento e sei que já vai ser um encontro com muito conteúdo, muito aprendizado. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. Daqui a pouco, no final da live, ela retorna para responder as perguntas enviadas por vocês. Até já, doutora Ana. Até. Hoje nós vamos falar sobre um dos momentos importantes para qualquer gestão, o planejamento orçamentário. Muitos síndicos enxergam essa etapa apenas como uma obrigação burocrática ou têm tanto medo da rejeição na Assembleia que acabam caindo na velha armadilha de copiar os gastos do ano anterior. Mas existe um caminho muito mais inteligente e seguro para organizar o futuro financeiro do seu prédio. Nós vamos mostrar hoje como sair do achismo e construir um orçamento blindado. Vamos falar sobre como estancar os ralos de dinheiro ocultos, como lidar com a inadimplência sem punir o bom pagador e como apresentar esses números de um jeito que qualquer pessoa entenda. É o cenário perfeito. Você garante dinheiro em caixa no dia do vencimento. A Assembleia aprova o planejamento sem brigas e a sua gestão ganha um salto de credibilidade ao fazer o morador enxergar a taxa como um investimento no próprio patrimônio e não como um imposto. Para falar sobre esse assunto, trouxemos profissionais que vivem isso na prática. Recebo agora Vitor Jorge Ricobello Filho, que é administrador de empresas com extensão em finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como síndico profissional há 5 anos e possui formação em gestão condominial pelo Secov RJ. Seja muito bem-vindo, Vitor. Como você está? Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com todos, estar partilhando esse conhecimento. Agradeço muito. Obrigada, Vitor. Também está conosco Ricardo Arraes Júnior.
que traz na bagagem 10 anos de experiência no mercado condominial. Ele é síndico profissional, bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Condominial. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Tudo bem com você? Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Pred News, compartilhando um tema tão pertinente e importante para os condomínios. Eu posso dizer que a planilha orçamentária é o coração financeiro daquela realidade condominial. Obrigada. Para você, gestor que está nos acompanhando, fechar a conta do mês no azul tem sido o seu maior desafio? Para entendermos a realidade de quem está do outro lado da tela, nossa equipe acabou de liberar uma enquete aí no chat. Queremos saber qual é a sua maior dor de cabeça na hora de montar o orçamento anual do condomínio. É a inadimplência alta? É a surpresa com manutenções de emergência? Ou é o medo da rejeição dos moradores na hora de pedir reajuste? Votem na opção que mais bate com o seu dia a dia. E nós vamos comentar esse resultado ao longo da transmissão. Enquanto os votos chegam, vamos a um rápido recado sobre o nosso parceiro, HR Digital, e voltamos na sequência. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. Nós sabemos que planejar o orçamento anual contando com um dinheiro que pode não entrar é um verdadeiro pesadelo. É exatamente aí que a Receita Garantida do Banco HR salva a sua gestão. Imagina a tranquilidade de poder executar o seu planejamento orçamentário sem depender de quem atrasou o boleto. Com a Receita Garantida do Banco HR, você paga os funcionários, mantém as manutenções em dia e projeta o futuro, sem sofrer com surpresas no final do mês. Blinde o caixa do seu condomínio com o HR, o Banco dos Condomínios. Mas agora vamos ao ponto central do nosso encontro de hoje. O planejamento orçamentário, muitas vezes, é feito no improviso, o que acaba gerando brigas, cotas extras e muita dor de cabeça no futuro. No entanto, quando ele é feito de forma estratégica, se torna uma ferramenta mais poderosa para cortar desperdícios e valorizar o prédio. Com isso em mente, vamos abrir a rodada de perguntas para os nossos síndicos convidados. Vitor, muitos síndicos começam aquele erro clássico de apenas copiar os gastos do ano anterior e jogar a inflação em cima. Como você faz o raio-x inicial da sua gestão para descobrir onde o condomínio está desperdiçando dinheiro antes mesmo de começar a projetar o futuro? Eu entendo que a previsão orçamentária é o fator mais importante do condomínio. É onde que você verifica qual é o seu orçamento para o próximo ano. Então, eu entendo que você tem que verificar todas as suas contas, entender como elas estão posicionadas, se existe algum desperdício, se existe algum problema, rever contrato com fornecedores, verificar qual é o IPCA que vai ser projetado para o próximo ano, verificar qual é toda a situação do prédio, se existe alguma manutenção emergencial que você já identificou no ano anterior para poder projetar isso nessa prestação de contas, nessa previsão de contas do ano subsequente e apresentar isso da forma mais transparente possível para que o condomínio entenda que aquela conta ali, que aquela previsão orçamentária, ela tem que refletir todo o ano posterior, para dar previsibilidade financeira. O mais importante hoje em dia é a palavra previsibilidade financeira. Ricardo, quer acrescentar alguma coisa? Concordo com o que o Vitor falou. É uma situação muito peculiar dos condomínios, a previsão orçamentária, e a gente precisa estar atento a todos esses detalhes. Uma assembleia com muita transparência, apresentando dado por dado, linha por linha, através de gráficos, através de melhorias que podem ocorrer para o condomínio, e um pequeno item, se for retirado, pode ocorrer uma falha futuramente. Então, o condomínio tem que estar alinhado em uma assembleia condominial com os condôminos, o síndico e os condôminos, para que a gente entregue sempre o melhor para os condomínios.
seja de forma preventiva, seja de forma necessária, ou algo, uma surpresa que venha ocorrer para eles. Obrigada, Ricardo. A manutenção preventiva costuma ser a primeira a ser cortada da planilha, quando a meta é baratear a conta. Na sua gestão, Ricardo, como é que você equilibra a pressão por um condomínio barato com a obrigação de manter o prédio seguro e evitar obras emergenciais? Eu trato a preventiva como investimento, não como custo, porque cortar esse tipo de despesa pode até reduzir a cota por curto prazo, mas quase sempre gera gastos muito maiores no futuro. O que eu faço é priorizar. Eu classifico as manutenções entre essenciais, importantes e aquelas que podem ser adiáveis, mas nunca elimino o que impacta a segurança, estrutura e o funcionamento básico do condomínio. Também trabalho muito a transparência. Com os moradores, mostro exemplos concretos que prevenir é mais barato do que corrigir, porque a gente não trabalhando nessa linha, a gente pode prejudicar o condomínio. E não podemos ceder às necessidades de um ou dois. Um condomínio que tem 100 unidades, ele tem suas demandas que tem que ser assistidas por todos. Por isso que nos editais vem lá, você aceita como tácita a concordância a tudo que for deliberado na Assembleia, porque tudo que quando você se coloca a morar no condomínio, você é responsável pelo todo. Então, você não pode ser ausente, e até nessas possibilidades, existe a possibilidade de uma procuração, né? A planilha orçamentária, uma eleição, a prestação de contas, são pautas ordinárias e que a totalidade deveria se fazer presente. E quando não é possível, existe esse mecanismo da procuração. Além disso, eu busco eficiência. Eu renegocio contratos, eu reviso cronogramas, evito desperdícios para manter a saúde financeira sem comprometer a segurança. O equilíbrio vem justamente dessa gestão técnica aliada à comunicação clara e, como eu gostei de frisar nessa fala, a Assembleia Condominial é o ponto de maior transparência em um condomínio. Claro que a gente também tem os comunicados de forma prévia, mas uma Assembleia bem elaborada e bem dirigida, ela vai ser sempre o melhor local para essas discussões. Obrigada, Ricardo. Vitor, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo totalmente com o Ricardo, ficou ótimo. Ah, que ótimo. E você que está aí conosco, acompanhando o Meet dos Síndicos, lembre-se, siga nossas redes sociais da Pred News e acesse o site prednews.com.br para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. E agora a gente chega ao nosso segundo bloco e vamos colocar aquele dedo na ferida, a matemática financeira do condomínio. Ter ao lado uma assessoria de confiança é o que separa um síndico que vive de apagar incêndio de um síndico com gestão tranquila. Vamos conferir o depoimento da Rosa Mirta, síndica do edifício Washington, sobre o apoio da Condoasp. Eu me chamo Rosa, eu sou presidente, estou na função de presidente da Associação de Propriedades de Unidades do edifício Washington. E é um prédio novo, de 3 anos, né? Na época, nós estávamos sentindo muita dificuldade em administrar. E através de pesquisas, de informações, chegamos ao consenso que a empresa, a Condoasp e a HR Digital, seria para nós o melhor caminho. Eles fazem todo esse serviço, um serviço de departamento pessoal para os nossos funcionários, o departamento da contabilidade. Falando na contabilidade, existe um aplicativo, né? Todos nós aqui temos um aplicativo com total transparência, aonde tem todo o nosso balancete ali mensal, todas as informações, se vai haver uma assembleia, quais são os pontos que vão fazer parte dessa assembleia. Tirou assim 70% do nosso trabalho. Estamos extremamente, muito felizes e bem satisfeitos com a empresa.
Que depoimento bacana da Rosa. É exatamente isso. Não dá para fazer uma gestão de excelência vivendo no limite do estresse na hora de fechar as contas. A Conduasp não apenas te dá o suporte do dia a dia, mas ajuda o síndico, na prática, a construir o planejamento orçamentário do zero, garantindo que nenhum detalhe passe despercebido. Se você quer ter essa segurança e um orçamento impecável no seu prédio, os contatos da Conduasp estão passando aqui na tela. E já que o assunto é montar um planejamento à prova de falhas, vamos voltar para a nossa mesa e encarar aquele problema que sempre gera faísca nas assembleias. Vitor, nós sabemos que aplicar um aumento de 10 ou 15% só para criar uma margem de segurança contra a inadimplência é injusto com o bom pagador, não é? Qual é a alternativa que você usa para fechar essa conta sem sobrecarregar quem paga em dia? Eu sempre procuro colocar na previsão orçamentária uma gordurinha em todas as contas, para que a gente consiga ter um prédio sempre trabalhando com alguma gordurinha, para caso tenha algum imprevisto, essa gordurinha servir como um colchão e não pecar com o bom pagador, porque o bom pagador não deve ser atrapalhado, né? Ele precisa ser ressaltado. E sempre deixar claro para os condôminos que a previsão orçamentária bem feita, ela gera a previsibilidade de tudo. Então você fica tranquilo, claro que imprevistos acontecem, mas ter sempre esse colchãozinho é sempre bom. Então eu sempre coloco para os meus condôminos que é bom a gente trabalhar sempre com uma gordurinha, justamente para evitar esse tipo de problema. E deixando bem claro, né, nas assembleias que isso está acontecendo, que as pessoas ficam tranquilas também, os moradores ficam tranquilos, sabendo que se acontecer algum imprevisto, o condomínio vai conseguir cobrir isso, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Tendo sempre uma gordurinha para queimar é sempre bom, que gera um certo conforto, né? Não tem aquela coisa de cota extra. É preferível ter uma gordurinha do que ter a cota extra. Eu sempre acho melhor. Exatamente. Obrigada, Vitor. Ricardo, quer acrescentar alguma informação? Eu concordo com o Vitor. E atua na redução da inadimplência, com comunicação clara para os moradores, acordos rápidos. É sempre interessante estar participando. Seja o condomínio com garantia ou sem garantia, a gente, como síndico, tem que estar atuando nessa parte também. Está observando cada demanda da inadimplência, para evitar uma previsão orçamentária errada e fazer com que futuramente a gente fique no prejuízo. Obrigada, Ricardo. Vou perguntar para você agora. É muito comum ver condomínios usando o fundo de reserva para pagar a conta de água do mês porque o caixa secou. Como você estrutura as arrecadações paralelas, como fundo de obras, provisão de 13º salário, para garantir que o caixa ordinário respire sozinho? Misturar as contas é um dos maiores erros da gestão condominial. Eu trato cada fundo com a sua finalidade. Se ele é de manutenção, eu vou ter que usar para as manutenções. O fundo de reserva ele tem que estar lá para uma emergência futura e, às vezes, de maior impacto para o condomínio. Então, eu não posso estar utilizando ele porque eu já previ, já orcei, e o morador está ciente em assembleia que aquilo ali vai ficar guardado. Então, eu não posso usar sem comunicar uma assembleia, sem convocar uma assembleia para a utilização do fundo de reserva. O caixa ordinário ele precisa ser suficiente para cobrir 100% das despesas do dia a dia, água, energia, contratos e folha dos funcionários. Para isso, o orçamento já inclui previsões mensais, como o 13º, como você citou, férias em casa. Já o fundo paralelo, como de reserva de obras, um fundo de investimento, ele é estruturado separadamente, não entra nesse custeio mensal. Ele existe justamente para proteger o condomínio de imprevistos grandes, como eu falei, grandes intervenções, né? Não para tapar buracos, não para uma emergência como um fundo de manutenção, por exemplo. Essa organização traz previsibilidade e evita decisões emergenciais que comprometam a saúde financeira a longo prazo. Então, assim, o síndico tem que estar muito atento. Ele tem que sentar e explicar detalhadamente para o condômino que, por mais que aquela taxa esteja R$500, por exemplo, já tem ali um valor que é de reserva. Se o condomínio não coloca um fundo de reserva, ele está indo contra a convenção condominial. Ele está indo, de certa forma, contra uma previsão legal que está lá no documento, aquela carta magna do condomínio ali, que é a convenção condominial. Não pode fazer diferente. Vitor, quer acrescentar alguma coisa?
Eu achei ótima a explicação do colega e eu acrescentaria que as despesas se dividem em ordinárias e extraordinárias, cada uma com funções específicas. No momento que você começa a usar um fundo ordinário para pagar despesa extraordinária e vice-versa, esse é o começo do descontrole na gestão condominial. Esse é o maior erro dos condomínios, não usarem os fundos para as suas finalidades e as despesas para as suas finalidades. Lembrando que despesa ordinária quem paga é o proprietário, é o inquilino, e despesa extraordinária quem paga é o proprietário. Então, no momento que você começa a misturar isso, você começa a gerar confusão no condomínio. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês dois. Com a flutuação da inadimplência, ter dinheiro em caixa no dia do vencimento das contas é o maior desafio. Como ferramentas do mercado, como a Receita Garantida, mudam o seu nível de tranquilidade na hora de planejar e executar o orçamento do ano? Pode começar com o Vitor. Eu entendo que essa é uma coisa sensacional do mercado, porque gera uma tranquilidade e o síndico pode ficar tranquilo sabendo que vai receber aquele dinheiro. Lógico que é importante sempre estar um pouco à frente, né, da inadimplência e tentar sempre estar negociando com o morador e tentar entender o que faz o morador estar devendo, porque às vezes não é custo mais, né? O morador ele tem um momento financeiro ali que está atrapalhado, mas depois ele se ajusta. Então, é importante, como o colega falou, estar sempre à frente da inadimplência. Ou seja, assim que começar a inadimplência, já entrar em contato com o morador de uma forma muito tranquila, perguntar o que aconteceu, perguntar se ele já quer negociar. Ou seja, eu sempre digo, sempre tentar negociar na frente, nunca esperar a coisa ficar enrolada para negociar. Ricardo, pode responder. Perfeito. A inadimplência garantida, ela nos possibilita ter uma organização mais concreta, né? Porque se eu não tenho aquele recurso mensalmente, eu não vou conseguir pagar aquilo que eu preciso no condomínio. Então, a inadimplência garantida, ela me dá essa possibilidade de tranquilidade financeira. E, da mesma forma, o síndico, ele peca se ele acha que não reajustando da forma correta uma taxa condominial, ele vai estar adiando um problema, mas o problema ele pode ficar uma bola de neve e vir a destruir a sua gestão. Muito obrigada, Vitor e Ricardo. As respostas estão fantásticas e muito esclarecedoras. E você que está nos assistindo, o que está achando dessa verdadeira aula sobre planejamento orçamentário? O seu condomínio sofre com a falta de fundos? Deixe seu comentário sobre nossa conversa aqui no chat. E não esqueça de seguir as redes sociais da Pred News e acessar o site prednews.com.br para acompanhar tudo sobre gestão condominial. A conversa está excelente. Os síndicos que nos assistem estão aprendendo muito. E nós já vamos continuar. Mas antes de falarmos sobre como aprovar o orçamento sem brigas, vamos ver um vídeo rápido sobre como o app Classicom pode contribuir para a sua gestão. Voltamos já. Você sabia que dá para reduzir a inadimplência do condomínio sem precisar aumentar cobranças? Com o app Classicom, sistema próprio da Condoasp, o morador tem acesso imediato à segunda via de boletos, aos extratos financeiros, tudo direto no celular, sem precisar ligar, sem ir até a administradora, sem depender da portaria. Isso facilita a vida do condômino, evita esquecimentos, agiliza pagamentos e dá muito mais controle para o síndico. Condoasp, tecnologia própria para uma gestão financeira mais simples, organizada e eficiente. Bem-vindos de volta para você, síndico que nos assiste e quer aprovar o seu planejamento orçamentário sem aquele desgaste das assembleias longas e estressantes. O caminho é contar com o Classicom. Imagina só poder abrir a votação da previsão orçamentária direto pelo aplicativo, onde os moradores analisam e votam sem sair do sofá. Isso garante muito mais participação e transparência. Para facilitar o seu dia a dia e modernizar o seu condomínio, conte com o Classicom. Agora, voltamos ao nosso bate-papo, indo direto para o momento de encarar os condôminos. Vitor, apresentar aquelas planilhas gigantes e complexas na Assembleia costuma gerar confusão e desconfiança.
Como você traduz os números do orçamento para que qualquer morador leigo entenda, concorde e apoie a sua proposta? Eu sempre tento explicar para o morador as contas de uma forma que ele entenda. Ou seja, eu divido parte hídrica, parte elétrica, parte de funcionários, né? Parte de gestão administrativa, administrador, ou seja, ponto a ponto para que ele entenda, fazendo uma analogia com a despesa dele. O que é uma despesa que ele precisa ter diária, o que é uma despesa que ele precisa ter de transporte. Então, quando você faz essa analogia, o morador entende. Ele também entende que o fundo de reserva é uma poupança, então eu sempre tento fazer uma analogia com a nossa realidade, para o morador entender o que é uma coisa, o que é outra coisa, e depois a gente coloca isso e dá mais uma explicação mais técnica, mas eu sempre evito entrar muito na parte técnica para não ficar uma coisa muito chata. Tem que ser uma analogia que o morador entenda, que ele possa entender para que cada coisa é, e o que é o fundo, o que é o ordinário, o que é o extraordinário, para que aquela despesa para que é, de uma forma sempre muito clara e muito simples. Vitor, muitas vezes os moradores têm um pouco de dificuldade de frequentar as assembleias, de participar, de ter essa troca com o síndico. Como é que você lida com aqueles moradores que não participam, né, não se informam e criam essa resistência na hora de... quando só recebem a notícia, na verdade, já que eles não participam das assembleias? Como é que você cria essa comunicação? Eu sempre tento explicar para o morador que a assembleia é o ápice do condomínio, ou seja, tudo é para ser decidido ali. Então, do momento que o morador não se apresenta para verificar o que está acontecendo com o condomínio e o que está acontecendo com o seu patrimônio, né, é uma situação muito complicada, porque não adianta reclamar depois. A hora que a pessoa tem que se posicionar é na assembleia. Então, é importante deixar claro para o morador que o ápice do momento condominial é a assembleia. É ali que ele pode se posicionar e fazer valer os seus direitos. Não adianta fazer isso depois. O ápice é aquele momento. Obrigada, Vitor. Ricardo, quer acrescentar alguma informação? Eu sempre costumo dizer para os moradores em assembleia, os proprietários, inquilinos, seja qual for, que uma previsão orçamentária para um condomínio é como se fosse o meu orçamento pessoal na minha casa. Eu só consigo colocar o meu filho aonde eu consigo pagar para estudar, eu só consigo frequentar lugares de lazer, aquilo que o meu bolso consegue pagar. Da mesma forma é o condomínio. Então, não adianta o condomínio orçar baixo, o valor lá embaixo, se ele tem um alto custo para se manter. Aquele ecossistema ele precisa da realidade financeira compatível com o seu dia a dia. Então, se eu tenho 5 funcionários, sendo ele 4 porteiros e um zelador, ou 10 funcionários, dependendo da magnitude do empreendimento, é aí que vem a variável financeira. Eu tenho que orçar de acordo com aquela realidade ali. Aquele ecossistema condominial, ele precisa rodar com aquela quantidade financeira. Não adianta eu fugir daquilo. A gente parte, às vezes, por emocional na assembleia. A gente não, como síndico não, mas o morador, às vezes, vai para emocional, tenta bater numa tecla reincidentemente, mas quando a gente parte ali para o técnico, a gente bota pingo nos is, linha por linha, a gente percebe que não é por ali, não é na emoção que a gente vai resolver uma taxa condominial. O emocional ele é bom também para fortalecer, se identificar uns com os outros e a realidade dentro do condomínio. Porém, o técnico vai prevalecer. Nesse caso que eu estou falando, de resistência na assembleia, daquele público condominial, dos inquilinos e proprietários, o técnico vai se sobressair, porque eu vou ter, como gestor, mostrar o ponto da minha realidade dentro como gestor e o deles como moradores daquele empreendimento. Eles não vão conseguir sobreviver àquela realidade condominial com redução do quadro do pessoal, né? Eu não vou conseguir ter só 2 porteiros, eu não vou conseguir não ter zelador para fazer a limpeza. Então, assim, o básico eu não vou conseguir ter se eu reduzir. Então, a gente mostrando a realidade do dia a dia para eles vão compreender e ver que realmente não é aumentar por aumentar, não é um desejo unilateral, não é a gestão que está impondo, mas o condomínio, na sua realidade e necessidade, ele precisa daquele apoio financeiro.
Sim, mas a gente lida com vários tipos, né? Vocês lidam com vários tipos de moradores, mas tem aqueles que são muito difíceis de lidar, que é aquele radicalmente contra qualquer tipo de reajuste, mesmo sabendo que a inflação está alta, tem dissídio, tem N coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é mesmo? Mas também acontece no condomínio. Qual é o seu melhor argumento de negociação para dar aquela desarmada nesse tipo de morador, Ricardo? Basicamente, eu antecipei a minha resposta, né? Basicamente, eu acabei de falar. Mas é sempre assim, eu não gosto de confrontar, né? Por mais que às vezes a gente seja desrespeitado em assembleia, isso ocorre também, né? Mas a gente não parte para um desrespeito, a gente sempre traz para a lógica. Qual despesa você sugere reduzir? Uma pergunta que a gente pode fazer para esse tipo de pessoa que está confrontando, e ele vai ter que responder, porque ele está confrontando, ele está ali com muita razão aparente, né? Mas na realidade ele tem que trazer a resposta, não é só confrontar por confrontar. E nesse ponto, quando a pessoa percebe que os princípios do custo são obrigatórios, como uma despesa com pessoal, férias, contratos essenciais para o condomínio, a manutenção do elevador daquele empreendimento, ela tem um custo mensal e a gente não tem como reduzir, porque tudo tem um reajuste anual, né? E a gente tem que partir para esse princípio, não é só discordar. A gente tem que saber também se posicionar. E como a folha dos encargos, os contratos essenciais e de consumo do condomínio, fica claro que não se trata de escolha, mas é uma necessidade do condomínio. Também eu mostro o risco de não reajustar, que a gente perde a qualidade naquele ecossistema condominial, o acúmulo de problemas que vai ocorrer lá na frente, né? Uma taxa extra que eu vou precisar elaborar e discutir em assembleia, porque o condomínio decidiu não orçar a necessidade dele mensal. Então, tudo isso pesa. E eu também reforço que o objetivo não é aumentar, mas manter o condomínio funcionando bem, para aquela realidade que ele se encontra, com segurança, um condomínio valorizado. Quando a discussão sai do emocional e vai para o técnico, a resistência tende a diminuir, como eu falei anteriormente. Porque você tem aqueles vários níveis, né, de resistência, sempre a melhor forma é mostrando os dados mesmo, né, Ricardo? Vitor, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo totalmente com o colega. Eu acho que é importante mostrar para o condômino que, no final das contas, quem paga a conta é ele. Ou seja, se tiver uma economia agora, lá na frente, aquela economia vai gerar um custo maior e ele vai ter que meter a mão no bolso para pagar aquilo. Ou seja, se você for negligente com a sua manutenção hoje, amanhã você vai pagar muito mais caro por ela. Então, é melhor que você pague por isso de uma forma previsível e aos poucos. Sobre a questão dos aumentos, eu também queria falar sobre a questão dos indexadores. Todo mundo vê televisão, todo mundo sabe que existem os indexadores econômicos e que os contratos do condomínio estão atrelados a esses indexadores, seja IPCA, seja IGPM, né? O colega falou aí sobre a manutenção dos elevadores, geralmente estão atrelados a IPCA. E isso aumenta, então tem que apresentar isso de uma forma clara na Assembleia. Olha, os indexadores são esses aqui. No caso dos contratos, o IPCA. Então, nós temos que fazer com que esses valores acompanhem os indexadores, ou seja, no caso, o IPCA. Né? A questão do dissídio também é escolhido, tem um indexador deles, eles escolhem lá, fazem um aumento percentual. Tudo isso tem que acompanhar. Se eu não acompanho, como é que eu posso manter a manutenção? Como é que eu posso manter o funcionário? Eu tenho que acompanhar os aumentos. Então, deixar claro para o morador que, no final das contas, qualquer coisa que não é feita no momento necessário, quando você faz no futuro, você geralmente paga mais caro. E esse mais caro é o que faz gerar um aumento de cota, faz gerar uma cota extra. Então, é o que eu falo, pague sempre proporcionalmente dentro do mês, faça uma previsão bem proporcional para que você, no futuro, não tenha que arcar com aquele condomínio baratinho, porque o condomínio baratinho, no futuro, significa um condomínio caro. Quase com certeza. E imprevistos sempre acontecem, né? E tem que estar preparado para qualquer tipo de imprevisto. Para encerrar, eu vou perguntar para os dois. O maior desafio é o morador enxergar o condomínio como seu maior patrimônio. Como é que vocês viram essa chave na Assembleia para que eles parem de ver as taxas como um imposto e passem a encarar como um investimento direto na valorização do próprio apartamento? Vitor, pode começar. Eu sempre coloco para o morador se ele está acompanhando o que está acontecendo no país e na economia como um todo. Recentemente, agora, nós estamos tendo uma guerra
Essa guerra elevou o valor do petróleo. Ah, mas Vitor, o que isso tem a ver com a sua taxa condominial? Tem tudo, né? Porque aumenta a inflação está atrelada aos contratos, então isso tudo aumenta. Então é sempre importante colocar o morador que o condomínio ele não é uma ilha, ele está associado a tudo que acontece no momento econômico do país e, no caso do mundo, com uma guerra. Então é deixar claro para ele que as despesas do condomínio acompanham tudo que está acontecendo. Então, se ele, como na vida dele, quando ele bota gasolina no carro dele, a gasolina aumentou, ele vai pagar mais pela gasolina. E o condomínio também padece desse problema. Então, nós temos que acompanhar. Se não acompanhar, vai ter uma desvalorização do patrimônio dele. Como eu já disse, lá na frente, ele vai pagar mais caro. Obrigada, Vitor. Ricardo? É justamente isso. A gente tem que colocar para eles que eles não são meros clientes. Na verdade, eles são coproprietários. Eles estão todos ali no mesmo barco. Todos têm a mesma importância para que o condomínio seja valorizado, né? A gente não valoriza o condomínio, a gente está negligenciando, a gente está deixando ele desvalorizar o poder de revenda dele, daquele imóvel. Então, a alocação condominial baseada em resultados e a participação ativa são fundamentais para essa mudança de perspectiva, né? Para evitar que eles se achem somente clientes, que estão ali só para usufruir de direitos, mas eles se eximem de deveres. Todos têm os deveres dentro desse ecossistema condominial. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Vitor. E você que está aí com a gente, já seguiu as redes sociais da Prédio News? Aproveite, salva aí o site prednews.com.br no seu navegador para acompanhar conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. E agora vamos para um momento muito importante da nossa live. Vamos responder algumas perguntas enviadas para os nossos convidados. E aproveitando que estamos tirando tantas dúvidas aqui, a gente sabe que a maior angústia do síndico, na rotina de um síndico, né, é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo, para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência. Preste muita atenção nesse recado a seguir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma satisfação ter você aqui. Ao ingressar nesta mentoria, você está dando um passo decisivo rumo à profissionalização em uma das funções mais estratégicas e também mais desafiadoras da gestão contemporânea, a sindicância profissional. Esta formação foi estruturada para 2 perfis muito claros: síndicos que já atuam e desejam elevar seu nível técnico, jurídico e estratégico, e profissionais que desejam ingressar no mercado como síndicos profissionais, com preparo, segurança e credibilidade. Aqui não há espaço para improviso. Aqui há método, fundamento e visão de mercado. A mentoria é estruturada em 13 módulos progressivos, pensados para conduzir você do fundamento à atuação profissional consolidada. Ao longo dessa jornada, você desenvolverá as competências essenciais do síndico moderno. Primeiro, construirá uma base jurídica sólida. Compreenderá o conceito de condomínio, o papel institucional do síndico, seus limites legais e a legislação aplicada à gestão condominial. Aprenderá a tomar decisões com respaldo jurídico, reduzir riscos e conduzir assembleias com segurança e validade. Em seguida, avançará para a gestão administrativa, financeira e operacional. Estruturará rotinas, organizará contratos, compreenderá balancetes, orçamento e prestação de contas, além de aprender estratégias eficazes para lidar com a inadimplência. Mas a formação vai além da técnica. Você desenvolverá a postura institucional, ética e visão de governança. Aprenderá a gerir conflitos com comunicação assertiva e mediação, prevenindo a judicialização e fortalecendo sua autoridade. Também abordaremos tecnologia e modernização da gestão, com ferramentas que aumentam eficiência, segurança e organização. E ao final, você será preparado para o mercado. Posicionamento profissional, estruturação contratual, precificação e atuação estratégica.
Você não sairá apenas com informação, você sairá com preparo. Estará apto a atuar com segurança jurídica, organizar a gestão com método, reduzir riscos, resolver conflitos com maturidade e se posicionar de forma profissional e competitiva. Esta mentoria não é sobre decorar leis, é sobre exercer uma função institucional com consciência técnica e responsabilidade. Se você chegou até aqui, decidiu sair do improviso e entrar no profissionalismo. Seja bem-vindo, o próximo passo começa agora. A mentoria Síndico Qualificado, MSQ, oferece 65 horas de imersão total na verdadeira realidade dos condomínios, focando no que dá resultado na prática. Toda essa jornada está organizada em 13 módulos, repletos de videoaulas e materiais complementares para você consultar sempre que precisar. O grande objetivo é te dar base jurídica e administrativa para que você tome atitudes firmes e se consolide como um profissional de peso e respeitado no mercado. Se você busca tranquilidade, competência técnica e reconhecimento, essa formação é para você. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ e conheça todos os detalhes. E atenção para a nossa condição especial. As 100 primeiras inscrições garantem a mentoria pela metade do preço, com 50% de desconto. Muito bem, recado dado. Chegou a hora de conferir e responder as dúvidas que vocês nos enviaram. O Tiago Fontes, do Paraná, pergunta: como é que vocês calculam a previsão de reajuste dos contratos de terceirizados, portaria e limpeza, para garantir que não vai faltar dinheiro no meio do ano? Por favor, Vitor, pode responder essa. Oi, Tiago, tudo bom? Então, é sempre bom verificar o contrato, quais são os indexadores, ou seja, em que é registrado aquele contrato, se é IPCA, IGPM, e projetar aquilo para os próximos meses, sempre colocando uma gordurinha para caso tenha algum inconveniente, ter ali essa gordurinha, tá? Sempre verificar os contratos. Antes de qualquer coisa, verificar os contratos, quais são as cláusulas, exatamente o que aquele contrato se propõe, quais são os objetivos e quais são os ônus com não pagamento. Às vezes, explicar para os condôminos que se você tiver algum problema, vai custar muito mais caro você pagar a multa do que atender realmente o que aquele contrato se propõe, é muito mais inteligente financeiramente falando. Perguntar para o Ricardo. O Marcelo Zanetti, de Santa Catarina, quer saber: na hora de montar a previsão anual, como você lida com a pressão daquele grupo de moradores que exige obras estéticas, como reformar o hall, por exemplo, quando o orçamento só permite manutenções urgentes e invisíveis, como, por exemplo, consertar o telhado? A gente tem que trabalhar mostrando a realidade para eles. A previsão orçamentária não traz obras voluptuárias. Então, a gente tem que tratar daquilo que é necessário, é do dia a dia, cotidiano. Para esse tipo de obra voluptuária, a gente trata em assembleia em termos específicos, possivelmente será uma taxa extra. Ou, se eles optarem, por utilizar o fundo de reserva. Mas eu não recomendo utilizar o fundo de reserva para algo voluptuário. Eu recomendo que a gente faça uma taxa extraordinária para aquele fim específico, que é o desejo de um público seleto, né? Vitor, o Lucas Bittencourt, de Minas Gerais, perguntou: peguei o condomínio com o rombo financeiro deixado pela gestão anterior. Qual é a melhor abordagem para apresentar a nova previsão orçamentária, já incluindo uma cota extra para cobrir esse déficit, sem que os moradores me culpem pelo aumento? Ô, Lucas, tudo bom? Situação difícil essa sua. O que eu sugiro? A primeira coisa é você tentar verificar os contratos, como é que estão esses contratos, aonde você pode cortar e conversar com esses fornecedores para entender a situação atual do condomínio. Tentar organizar as contas, porque geralmente quando você pega um condomínio nessa situação, as contas estão totalmente bagunçadas. Tentar colocar cada conta com a sua finalidade. Tentar entender o que você precisa para, de uma forma previsível, controlada e mês a mês, gerar um caixa para que você possa sair desse negativo. Chamar a convenção, chamar a assembleia, conversar com os moradores e explicar para eles que vocês precisam reajustar a realidade de vocês ao que está acontecendo atualmente no condomínio.
e criar um plano de ação junto com os moradores para que eles entendam que é melhor agora tentar adequar do que lá na frente ter problema, né, e acabar gerando cotas extras cada vez maiores. Então, sugiro que você faça uma adequação sempre com o apoio dos moradores. Como essa pergunta é muito importante, eu vou pedir também a opinião do Ricardo. Parece que foi realmente uma realidade que eu vivi, e eu trago por experiência. Uhum. Eu assumi um condomínio em que eu tinha esses débitos já, lá, o condomínio já tinha esses débitos, e eu tive que trazer para os moradores a realidade, e a gente teve que fazer uma taxa extraordinária. A gente não poderia também sacrificar uma realidade condominial numa planilha orçamentária trazendo débitos anteriores. Então, assim, a gente já faz uma taxa extra para sanar e trabalhar com a realidade na sua previsão orçamentária. Agora, se o condomínio optar, né, vai do que cada morador deseja também, né? O síndico sozinho ele não impõe. Então, ele tem que trabalhar ali com a sua assembleia e eles vão decidir. Eu recomendo que faça logo uma taxa extra, se for possível, se o valor não for tão elevado assim, e a gente conseguir logo sanar essa dívida. Mas se for algo que a gente pode, como o Vitor falou, negociar com o fornecedor, já é o fornecedor do condomínio, a gente gosta da qualidade do serviço, então a gente tenta negociar e parcelar de uma forma que não vai onerar tanto, não vai pesar para todos. Da mesma forma, a gente pode parcelar isso dentro de uma previsão orçamentária, um fundo específico, né? Nomeia lá de uma forma que todo mundo fique ciente e com a transparência, entender que aquilo ali é temporário. Obrigada. O Renato Castro, de São Paulo, tem a seguinte dúvida, vou continuar com você, Ricardo. Antes de aceitar um reajuste, o condomínio sempre cobra se o síndico já tentou baratear os contratos vigentes. Qual é a estratégia para renegociar com fornecedores e como apresentar essa economia na nova planilha? O tempo de contrato ele vai ajudar bastante o gestor, porque a gente vai conseguir barganhar com esse prestador de serviço, esse contrato vigente. E da mesma forma, se a gente tiver contrato em outros condomínios, por exemplo, né, a gente pode barganhar com ele, mas sempre trazendo para o lado da qualidade. Ele não pode simplesmente reduzir um custo que ele queria passar para o condomínio e reduzir também a qualidade do serviço. A gente tem que ser muito franco com o prestador e também com os moradores, informando que a gente faz sempre isso. É padrão de qualquer síndico, tem que ser, né? Padrão do síndico, anualmente falar com os prestadores de serviço, analisar todos os contratos, todas as cláusulas que podem ser reajustadas para que o condomínio não tenha algo que venha onerar bastante. Então a gente sempre faz isso, já é de praxe da gente, nós síndicos, tratarmos com os nossos prestadores e contratos vigentes do condomínio. Obrigada, Ricardo. Vitor, a Aline Pires de Tocantins perguntou: a Assembleia de Previsão Orçamentária costuma ser a mais vazia do ano, até o momento em que o boleto chega mais caro no mês seguinte. Como é que você engaja os moradores a participarem e votarem nessa decisão que é a mais importante do condomínio? Oi, Aline, boa noite. É importante você explicar para o morador que aquilo ali se trata do patrimônio dele. Então, que ele vá à Assembleia, que ele entenda que qualquer decisão tomada ali, ele vai ter que obrigatoriamente pagar. Não existe exceção. Então, é importante que você esteja presente para verificar quais são os custos do condomínio, você entender o que você está pagando, o porquê, entender a saúde financeira do condomínio, para que lá na frente você entenda o que você pode fazer para ser uma pessoa, um agente de melhoria no seu próprio condomínio, porque você não pode pedir que seja feita obras voluntárias, como o amigo falou, num condomínio que está com uma dívida monstruosa. Então, para você entender a situação do condomínio, porque tem muito morador que chega nele e fala, mas por que o síndico não fez isso? Por que o síndico não fez aquilo? E não conhece a realidade financeira do condomínio. Então, é importante que ele vá nessa reunião para entender do que se está falando, né? Qual é a realidade daquele ecossistema ali, como o amigo falou. Obrigada, Vitor. Obrigada, Ricardo. E agora eu vou chamar novamente a doutora Ana Júlia Rocha, que vai responder algumas perguntas jurídicas que vocês enviaram. Bem-vinda de volta, doutora. Olá, boa noite. Boa noite. O Márcio Nogueira, do Pará, perguntou:
Doutora Ana Júlia, sabemos que o inadimplente não pode votar nas assembleias, mas na hora de aprovar a previsão orçamentária, que afeta diretamente o bolso de todos, o morador que possui dívidas, mas firmou acordo de parcelamento e está pagando rigorosamente em dia, recupera esse direito de votar? Então, primeiramente, boa noite, Marcelo, obrigada pela pergunta. Eu gostaria de primeiro enaltecer a fala do Vitor, do Ricardo, foram esclarecimentos, uma verdadeira aula. E primeiro, eu acho que vai servir para todas as perguntas que vocês mandarem. O síndico, no próprio Código Civil, ele elenca os deveres do síndico, que é diligenciar pelas áreas de lazer, as áreas comuns, as próprias questões essenciais do condomínio, dentre elas a planilha orçamentária. Então, o principal aspecto de um síndico é garantir que seja feito de uma forma transparente, uma forma segura, uma forma técnica, porque o principal ponto é evitar justamente aquelas grandes questões de que, devido à inadimplência, o bom pagante vai pagar pelo não pagante, pelo inadimplente, que não é uma resposta viável, não é razoável que isso aconteça. Então, é sempre interessante, quando possível, que o síndico ele procure, né, uma assessoria, que ele procure uma garantidora que seja aprovada pelo Banco Central. Então, assim, tem que ter uma segurança, tem que ter uma credibilidade e tem que ter uma tecnicidade em tudo que o síndico for fazer. Agora, voltando para a pergunta, essa questão de parcelamentos e da pessoa poder votar, do condomínio poder votar e ter deliberações, é uma questão que é prevista no Código Civil, mas é importante reforçar o que até foi dito pelo Vitor. Existem condições, existem perfis, tem pessoas que realmente são devedoras contumazes e tem pessoas que estão passando por um momento de fragilidade. Atualmente, a gente está enfrentando várias questões geopolíticas, dentre delas uma guerra. Então, assim, por exemplo, o fechamento do Estreito de Hormuz, ele acaba impactando no valor do petróleo, que acaba impactando na inadimplência, acaba impactando na própria gasolina, e as pessoas, às vezes, elas acabam, por entender que é uma coisa isolada, não vai me afetar, está acontecendo do outro lado do mundo, então vou acabar não tendo uma reserva, vou acabar não contribuindo de uma forma, me organizando melhor. Então, assim, o Código Civil, no artigo 1335, no seu inciso 2º, ele diz, né, que só o condomínio KIT, ele pode votar e participar das deliberações. Porém, essa não é uma resposta automática, é uma resposta que tem que ser feita com cautela, porque quando esse morador, como diz na pergunta, ele faz um acordo, está sendo cumprido de forma rigorosa, acaba existindo um argumento jurídico relevante no sentido que ele não deve mais ser tratado como inadimplente absoluto. E a gente entende que quando a pessoa está fazendo esse parcelamento, está cumprindo, é uma coisa que acaba impactando não só na questão condominial, mas na própria o planejamento pessoal da pessoa. Então, assim, vai depender muito de como esse acordo foi feito, da própria convenção do condomínio. Então, assim, se esse parcelamento ele foi formalizado de uma forma que tem essa segurança jurídica e haver essa previsão clara que as pessoas que estiverem com essas parcelas em dias, fica-se suspenso esses efeitos da inadimplência, até porque, como novamente, ele não é um inadimplente absoluto. Então, assim, a orientação que eu dou é justamente que haja, se possível, uma previsão expressa, né, de que dessa suspensão dos efeitos da inadimplência, enquanto o acordo estiver sendo cumprido. Então, acaba que tendo essa segurança jurídica, acaba que esse direito de voto a gente consegue, em alguma eventual discussão de assembleia ou até uma discussão judicializada, a gente tem esse argumento mais forte de que a pessoa que está com parcelamento em dia, ela não deve ser tratada como pessoa que realmente é inadimplente absoluto. A Letícia Lopes, da Bahia, gostaria de saber, doutora, no planejamento orçamentário, a divisão entre despesas ordinárias e extraordinárias gera muita confusão. Do ponto de vista jurídico, se o síndico classificar erroneamente uma obra de modernização e aprovar com um quórum simples, o condomínio corre o risco de ter a assembleia anulada na justiça? Obrigada, Letícia, pela pergunta. Então, assim, sendo bem mais direta, pode sim, porque o próprio Código Civil, no artigo 1341, ele diferencia claramente as obras voluptuárias
as úteis e as necessárias, e cada uma delas exige um regime próprio de aprovação. Então, assim, nesse caso específico, se o síndico ele acaba classificando de uma forma errada uma obra de modernização, e ele vai aprovar com quórum simples, quando, na verdade, nesse caso, seria exigido um quórum mais qualificado, o condomínio corre, sim, o risco de ter essa deliberação questionada judicialmente, e pode ser até anulada. Então, assim, de forma jurídica, né, o judiciário, ele costuma olhar menos para o nome que foi dado à obra e mais para a natureza real daquela intervenção. Então, assim, o ideal para uma segurança maior jurídica, né, desse ponto de vista, é que toda obra relevante, ela venha acompanhada de uma justificativa técnica, uma descrição clara e um enquadramento correto, porque na prática, o problema não é apenas dado ao nome da obra, mas também a sua natureza jurídica. Então, assim, antes de votar nessas deliberações de obras, é importante que tenha um memorial descritivo, uma justificativa técnica, o enquadramento correto dessa despesa, porque isso pode gerar, inclusive, muito risco, o risco, né, de uma nulidade futura. Obrigada, doutora. O Rodrigo Ávila, de Mato Grosso, ele enviou a seguinte dúvida: o que acontece se a Assembleia for extremamente hostil e simplesmente rejeitar a previsão orçamentária proposta pelo síndico, deixando o condomínio sem verba aprovada para o próximo ano? Qual é o recurso legal do síndico para não parar o funcionamento do prédio? Então, assim, nesse caso, é importante deixar claro que o condomínio ele não pode simplesmente ficar sem orçamento, ele não pode parar por conta disso. Então, assim, o síndico, no próprio Código Civil, no artigo 1348, ele tem esse dever legal de administração e de garantir a continuidade desses serviços essenciais. Então, assim, falando mais do Código Civil, no artigo 1350, ele determina que a Assembleia ela seja convocada anualmente para aprovar esse orçamento e as contribuições e a prestação de contas. Então, assim, se houver impasse persistente, o condomínio ele pode correr risco real de ficar sem recursos para funcionar. Então, o síndico ele pode recorrer ao judiciário, inclusive os próprios condôminos, eles podem recorrer ao judiciário no próprio parágrafo 2º do artigo 1350, prevê que se a Assembleia ela não se reunir, ou seja, não for feita uma nova Assembleia, o juiz pode decidir o requerimento de qualquer condômino. Então, assim, o ato mais viável seria realmente convocar uma nova Assembleia e reapresentar essa proposta com os ajustes e tentar construir uma solução viável, porque a questão da Assembleia Condominial ela é importante justamente por conta disso. Como foi tratado anteriormente com os colegas síndicos, é uma questão de comunicação clara e uma segurança e uma transparência. Então, assim, sendo mais sucinta, a rejeição dessa proposta, ela não autoriza a paralisação do condomínio, e a função do síndico é justamente buscar os meios legais para evitar esse colapso administrativo, que não é interessante para ninguém nessa situação. Obrigada. A Camila Rezende, de São Paulo, perguntou: doutora, o novo síndico que assume e descobre que a gestão anterior desviou dinheiro ou sumiu com o fundo de reserva, para o prédio não ter a água cortada, ele precisa incluir uma cota extra de recuperação no novo orçamento. O morador tem base legal para se recusar a pagar esse aumento, alegando que o desfalque é culpa exclusiva do ex-síndico e não dele? Essa é uma pergunta interessante, foi até comentado o caso. Em regra, assim, não pode. Eu entendo perfeitamente que pode haver uma resistência do condômino, do morador, porque ele pode pensar assim, eu não causei esse prejuízo, então assim, não é minha função arcar com isso. Só que juridicamente, essa obrigação de contribuir para todas as despesas condominiais, ela continua existindo, mesmo quando o rombo foi provocado por uma má gestão, ou até um desvio da administração anterior. O Código Civil ele é muito claro no artigo 1336, no seu inciso 1º, de que essa contribuição ela é dever do condômino. Então, assim, se o condomínio ele precisar recompor essa caixa para pagar uma água,
reorganizar um fornecimento, ou até enfrentar algum processo judicial resultante de uma administração anterior, essa recomposição ela pode ser aprovada e cobrada dos condôminos, desde que haja, novamente, como eu falei no início, uma transparência, uma segurança e uma deliberação regular. Então, assim, o morador ele não pode simplesmente dizer, não vou pagar porque a culpa não foi minha, porque juridicamente essa obrigação ela continua existindo dentro da comunidade condominial. O que se pode fazer de forma jurídica é buscar responsabilização civil, se for o caso, né? Se foi alguma coisa civil ou criminal do síndico da gestão anterior, com um pedido de ressarcimento. Então, assim, o condômino, ele continua obrigado a contribuir para a sobrevivência financeira do condomínio, até porque o objetivo dele também, ele vai ser afetado de qualquer forma, e o condomínio, por sua vez, ele pode e deve cobrar regressivamente quem causou o prejuízo, mas isso não isenta o condômino de ter que arcar com o bem maior, né, a proteção do condomínio. Eu ia perguntar justamente isso, né? Se o condomínio tem como cobrar, né, num caso extremo desse, de desvio ou algo parecido, então o condomínio ou o síndico cobra retroativamente? Exato. O síndico ele vai cobrar regressivamente na função de representador do próprio condomínio, mas a comunidade condominial, os moradores, os condôminos, eles vão ter que arcar com essa taxa extra, como foi até o caso que o Ricardo mencionou. Então, assim, é importante deixar isso claro. Pode ser feito, sim, uma ação judicial para cobrar regressivamente, mas os condôminos eles têm esse dever de contribuir para todas as taxas, todas as questões da própria planilha orçamentária, né? Obrigada, doutora. O Hernando Ponte, de Santa Catarina, mandou essa pergunta. Um erro comum e fatal no planejamento é ignorar os processos trabalhistas ou cíveis que o condomínio está respondendo. O síndico é obrigado por lei a criar uma provisão financeira no orçamento para cobrir essas possíveis derrotas na justiça, evitando que o prédio seja penhorado de surpresa? Obrigada pela pergunta. É bem interessante essa questão, porque é até conversada, né, ao longo desse Meet. Então, assim, no Código Civil, ele não tem uma regra expressa falando que o síndico ele é obrigado a inserir uma cláusula específica, uma rúbrica específica de provisão judicial no orçamento. O que ela impõe, de novo no artigo 1348, é que o síndico ele tem um dever de ter uma administração diligente. Ou seja, ele tem que lidar com todas as situações de uma forma transparente, de uma forma diligente, para resultar nessa segurança jurídica. Então, assim, por mais que não exista essa obrigatoriedade, como os síndicos estavam comentando ao longo desse Meet, é importante que haja uma previsão para eventuais questões civis, trabalhistas, de processos, da mesma forma que é importante ter um caixa para, no caso de ter que fazer uma reforma urgente, ter que recompor um caixa, ter que tratar com novos fornecedores, que é a realidade que tem acontecido justamente pelas questões geopolíticas, então é uma coisa que está no nosso dia a dia, né, é uma coisa que cada vez mais ele passa de ser uma vez ou outra para ser uma coisa mais eventual. Então, assim, é altamente recomendável, do ponto de vista jurídico, prever uma reserva, uma provisão, né, para essas contingências, especialmente se já existirem processos ou ações trabalhistas ou civis em curso com um real risco de condenação, né, como foi feita a pergunta, no caso de uma penhora do prédio, por exemplo. Então, assim, ignorar isso pode levar o síndico a ser classificado como uma gestão temerária, uma falta de transparência, uma falha grave de planejamento, né? Então, assim, se há ações relevantes em andamento, é juridicamente prudente prever essa reserva de contingência no orçamento, justamente para evitar surpresa, evitar que os condôminos sejam prejudicados e proteger o caixa do condomínio. Então, assim, esse dever de prudência, ele aponta exatamente nessa direção. Um orçamento sério, ele tem que ser apto a prever e considerar qualquer que seja o passivo previsível. Então, assim, como no caso, uma ação trabalhista, uma ação civil, uma recomposição de caixa,
uma reconsideração dos fornecedores, dos colaboradores do condomínio. Então, assim, justamente para evitar surpresas financeiras, uma ação judicial que eventualmente traga um bloqueio, ou o próprio funcionamento real do condomínio. Então, do ponto de vista jurídico e de uma boa gestão também administrativo, essa cautela ela é extremamente recomendável. Obrigada, doutora Ana Júlia. A nossa experiência, a nossa troca hoje foi fantástica. Ficou evidente que um planejamento orçamentário construído com inteligência, estratégia e segurança jurídica é a verdadeira chave para a saúde financeira, a paz do síndico e a valorização do nosso patrimônio. E deixo aqui meu muito obrigado aos nossos convidados por dividirem tanto conhecimento prático e tirar nossas dúvidas com tanta clareza. Doutora Ana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom vir aqui e tirar umas dúvidas. Eu acredito que a educação é essencial. Então, para mim é uma honra participar dos Meet dos Síndicos, representando a ADV Sindicom, para tirar essas dúvidas jurídicas e contribuir para uma comunidade condominial mais segura, mais transparente e mais efetiva, né? Obrigada. Vitor Jorge, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer estar nesse bate-papo aqui, conversando com pessoas que se notam que entendem muito do mercado condominial, foi uma honra, muito obrigado. Obrigada. Ricardo Arraes, muito obrigada pelos esclarecimentos e a sua participação. Obrigado a todos. Essa noite de grandes informações para esse mercado condominial, pessoas bem gabaritadas, condução perfeita dessa reunião, desse Meet dos Síndicos, né? Prédio News está de parabéns e sempre que precisar estamos às ordens. Obrigada. Um agradecimento especial também aos nossos parceiros que tornam esse evento possível, HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, Assessoria Condominial. E, sem dúvida, meu maior agradecimento vai para você que nos acompanhou até agora e enriqueceu o nosso debate enviando as perguntas no chat. Lembre-se de acompanhar a Pred News nas redes sociais e acessar diariamente o portal prednews.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso setor. O Meet dos Síndicos retorna em breve com novos debates essenciais para elevar o nível da gestão condominial de ponta a ponta no Brasil. Eu desejo um ótimo descanso a todos, um excelente planejamento orçamentário para o seu prédio e até a nossa próxima transmissão.